tema da mensagem: por que nós precisamos estudar sobre os dons espirituais? Essa pergunta eu vou te dar 3 respostas nas Escrituras, correto? Como sempre. A primeira está em 1 Coríntios 12, verso 31. Por que eu tenho que estudar sobre os dons? Olha o que diz Paulo no último versículo do capítulo 12. 1 Coríntios 12, 31. O que diz? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais. Amém? Então, por que eu tenho que estudar? Porque eu tenho que buscar os dons, procurar, ter, né? Buscar. Segunda resposta bíblica, 1 Timóteo, capítulo 4. Vamos para lá, por favor. Irmãos, vocês estão com calor? Ligo o ar? Vocês querem que eu ligue o ar? Tem alguém que está sentindo calor? Não, seja sincero, tem alguém que está sentindo? Ligar? Calma, gente. Calma, não é para brigar, não. Calma. Chega lá, todo mundo. Calma, fecha a porta aqui, a gente vai chegar lá. Calma. Vai ficar bom para todo mundo. O objetivo é esse, ficar bom para todo mundo. Tá bom? Só vai refrescar. Irmã Valéria, por favor, minha irmã, fecha essa porta aí. Irmã Antônia, fecha aí, por gentileza. Sabe fechar? Fecha aí, por gentileza. Isso. Tá. Não, a princípio não. Esse é o segredo. Mas vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 4, acharam? Por que eu preciso estudar sobre os dons espirituais? Vocês ficaram pensando no ar-condicionado, esqueceram de ler a Bíblia, né? Mas, irmãos, está calor. Aqui em cima faz muito mais calor do que embaixo. Tem calor. Não tem problema não. A gente vai chegar lá. Vai ficar um clima bom para todo mundo. Já? 1 Timóteo 4, versículo 14. Por que eu tenho que estudar sobre os dons? O que diz aí no 14? Paulo falando para Timóteo: não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Isso aqui é muito assunto para a gente ver, mas eu quero me concentrar no que Paulo fala: não desprezes o dom que há em ti. Por que eu tenho que estudar sobre dons? Aprender, porque eu não posso desprezá-los. Eu já aprendi, eu tenho que buscar os dons, eu não posso desprezar os dons. Quantos aprendem aqui? Entenderam? Terceira resposta, nessa nós vamos nos concentrar mais hoje. Efésios capítulo 4. Voltemos para Efésios. Foi a palavra de abertura no capítulo 3, agora o capítulo 4. Efésios 4. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, acharam? Sim ou não? Todos já? Vamos ao versículo de número 14. O que diz aí? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano de quem? Dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Por que nós precisamos estudar? Para não sermos enganados. Porque há muitas falsas doutrinas, há muitas heresias, e nós precisamos atender que a única maneira de combatermos as falsas doutrinas é com a doutrina verdadeira. Amém, irmãos? Por exemplo, as falsas doutrinas sobre os dons espirituais, elas existem, estão por aí, são combatidas pela verdade.
pelas verdadeiras doutrinas sobre os dons espirituais. O apóstolo Paulo diz: não há nada contra a verdade, não há nada contra as verdades de Deus, irmãos. Amém? Então é por isso que nós temos que nos debruçar, que temos que estudar, que temos que nos empenhar, nos esforçarmos para estarmos nos cultos a partir desse domingo, aprendendo sobre os dons espirituais. Como eu já falei para vocês, nós vamos passar por várias doutrinas bíblicas da igreja, tá? Várias doutrinas cristãs. Então é muito importante todos nós estarmos aqui. Por exemplo, nós precisamos do conhecimento que liberta. O que Jesus ele disse? Conhecereis a verdade. O estudo bíblico, ele é a fonte desse conhecimento. Como é que eu vou ter conhecimento? Estudando a Bíblia. A verdade destrói a mentira. Para isso, amados irmãos, isso eu falo de todo o meu coração para vocês. É necessário que nossas mentes e corações estejam abertos. Por quê? Porque nós, muitas vezes, achamos que sabemos de tudo e não sabemos. Muitas vezes nós aprendemos de um jeito, porém, será que aquele jeito que a gente aprendeu é o certo? Então, são pontos que eu preciso considerar nesse estudo que eu preciso fazer. Dentre os temas que nós vamos estudar, tá? Estão, por exemplo, agora eu gostaria que vocês prestassem atenção, porque são coisas que serão debatidas aqui, serão faladas, serão explicadas. E eu tenho a certeza absoluta que existem coisas que vocês vão ouvir de forma diferente. Não se surpreendam, por isso eu estou falando, estejam com as mentes e os corações abertos. Porque a obra não é do homem, é do Espírito Santo de Deus. Se eu te mostrar alguma coisa que não estiver na Bíblia, você pode continuar de repente com aquilo que você aprendeu. Agora, se eu te mostrar na palavra, não há nada contra a verdade de Deus. Amém? Esses temas, por exemplo, eu vou levantar de forma em perguntas, mas são perguntas retóricas, não precisa dar respostas, tá? É só para a gente refletir. E, na verdade, as respostas serão dadas no decorrer dos estudos. Não vou pegar todas essas perguntas e responder num culto só, longe disso. Mas nós vamos responder à luz da palavra durante todo o estudo. Vamos lá. Primeira pergunta. Existem ainda apóstolos? Segunda pergunta. Existe ministério de pastora? Terceira pergunta. Qual realmente é o ministério missionário e de evangelista? À luz das Escrituras. Os dons já passaram? Os milagres hoje são como na época de Jesus e dos apóstolos? Existe o dom de falar a língua dos anjos? O dom da profecia é revelar o futuro ou o desconhecido? São as pessoas que usam os dons quando querem, ou o Espírito curas e libertações? O cair pelo poder de Deus é bíblico? Objetos podem ser ungidos, consagrados e se tornarem poderosos?
Pode-se usar azeite para curas, unções e consagrações hoje? Existe uma oração específica que seja poderosa? Milagres são provas da manifestação de Deus. O que significa os jovens que eles teriam visões e os anciãos sonhos? Deus fala através de sonhos hoje. O que é o batismo com fogo? Será que os crentes devem passar pelo batismo com fogo? Quem é batizado tem que falar línguas estranhas? Eu pergunto para vocês, são só alguns, tá? Será que nós já sabemos de tudo isso? Será, a primeira pergunta, e a segunda, será que aprendemos da maneira correta? Se nós tivermos as respostas com absoluta certeza de todos esses temas, a gente poderia até dizer assim, eu não preciso vir. Mas eu digo para vocês, poderia, porque não seria nem o certo. Porque ainda que a gente soubesse, deveríamos estar para aprendermos mais ainda. Mas é uma maneira da gente refletir essas perguntas, inclusive essa. Bom, se eu já sei de todos esses temas e muitos outros o pastor falou, então não preciso vir. Então isso você precisa colocar todo domingo, e agora a gente tem culto de manhã, culto à noite. Menos desculpas, irmãos, e mais ação. A única maneira que nós temos de permanecermos de pé é pela graça e o poder de Deus. Amém. Nenhum de nós conseguiremos sozinhos. Amém? Amém. Os dons espirituais não é uma matéria que eu diga assim, essa eu posso descartar da minha vida. É tão importante como todas as outras. Se eu focar, por exemplo, na matéria salvação e faltar na matéria dons, talvez vai me faltar o poder para eu naquele dia realmente ser salvo. Então, nós precisamos aprender. Amém? Existem doutrinas bíblicas, doutrinas de homens e doutrinas de demônios. Entendam, as três podem estar dentro de uma igreja. E estão dentro de muitas igrejas. Jesus, presta atenção, ele fala duas coisas importantes sobre doutrinas de homens. Vamos para Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Sabe o que a doutrina do homem faz? Jesus vai dizer que invalida a doutrina de Deus e a doutrina dos homens não honram a Ele, não glorificam a Ele, porque é de quem? Dos homens. Acharam Marcos 7? Vamos ler a partir do verso de número 6. Diz assim a palavra do Senhor.
E ele, respondendo, disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos. Então, tem ou não tem mandamentos que são de homens? Podem ter uma aparência religiosa, falam em nome de Deus, gritam, clamam o nome de Jesus, mas são de homens. Ele está dizendo, não honram a ele. No verso 8 ele diz: porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus, para guardardes a vossa. Olha, pastor, isso não mudou em nada. Muitas pessoas, em muitas igrejas, estão guardando o mandamento do homem, desprezando o mandamento de Deus. E digo para vocês ainda, até mesmo em igrejas sérias e bíblicas. Sabe por quê? Porque as pessoas, elas não abrem os seus corações. Eu brinquei esses dias com um atendimento sobre o crente Gabriela. E já falei outras vezes aqui também. Quem é o crente Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, sou o crente Gabriela. Para muitos crentes, eu nasci para Jesus assim, eu aprendi desse jeito na outra igreja que eu estava, etc, etc. E nós precisamos realmente ter o nosso coração aberto para a palavra. Aqui, por exemplo, vocês já nos viram voltando atrás várias vezes. Quem nos acompanha desde o outro ministério viu mais ainda. E como eu costumo dizer para vocês, somos como crianças. Um dos fatores de sermos como crianças é a criança, ela está sempre aprendendo. Amém? Então, isso tudo, quem está falando aqui, está aprendendo, está lendo, nos mostra o quanto é importante esse estudo. Amém? Amém. Paulo, ele fala sobre a doutrina de demônios. Vamos para 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4. Quero saber com os irmãos, já refrescou um pouco aí, irmãos? Sim ou não? Sim. Já? Tá um clima agradável. Eu, por exemplo, aqui estou bem tranquilo. Não tô com frio, tá bem tranquilo. Eu tô com essa blusa aqui que esquenta um pouquinho. Porém, há de ficar melhor ainda. Eu não quis fazer isso aí de fechar as portas de madeira. Aí vai ficar melhor ainda. Entendeu? Tempo de muito calor, tem que fazer isso antes de vocês chegarem. Quando vocês chegarem, mas já vão se acostumando já. Vocês vão chegar, as portas de madeira vão estar fechadas, abre, você entra e fecha. Amém? E com a porta fechada, irmão, é o seguinte, e a gente quer isso, a gente quer muito mais irmãos aqui, pessoas, sim ou não? Tem lugar aqui muito em cima do altar. Amém? Amém. Ah, pastor, mas no altar só pode ficar... Não, irmão, o altar é só um lugar alto. Entenda isso.
altar é só um lugar alto. É para uma questão estética. Ah, pastor, mas eu aprendi assim. Você precisa entender o que é o altar na nova aliança. Então, são essas coisas que a gente vai desmistificando. São religiosidades, né? O altar é um lugar sagrado. Entenda, irmãos, aonde Deus está. Essa é a plenitude que Jesus trouxe com ele, a perfeição. Aonde Deus está, aí é santificado. Não há diferença entre aqui e aí. É só uma questão de estética e de quem está ministrando a palavra, etc. Tá bom? Mas vamos lá. Vai ser muito bom esse estudo. 1 Timóteo capítulo 4, no verso 1. Paulo falando sobre as doutrinas de demônios. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. E por que eles vão se apostatar, se afastar, se perder? Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de... Quando a gente mergulha nesse universo dos dons espirituais, irmãos, que a gente vê pessoas se perdendo, na verdade, se afastando, se apostatando daquilo, das coisas, daquilo que é mais importante. Porque às vezes a nossa impressão que a gente tem é o seguinte: a pessoa está afastada porque ela saiu da igreja. Vocês já aprenderam aqui. Antes da pessoa se afastar da igreja, ela se afasta de Deus aonde? Dentro da igreja. Se afastar disso aqui, ó. Levanta esse livro aí, exalta a palavra do Senhor. Isso aí é tudo na tua vida. Isso é tudo. Tem muita gente deixando realmente a palavra por causa daquilo que o homem ensinou, daquilo que o homem ensina. É aquilo que o homem muitas vezes faz. Quem está por trás? Demônios. É o que Paulo fala aqui. Sim ou não? Sim. Dando ouvidos a doutrinas. O que significa doutrina? A palavra doutrina ensinamentos de demônios. Agora, esse ensinamento de demônios vem através de quem? Dos homens. Então, você precisa entender que há situações que Satanás não precisa mexer uma palha, porque tem coisas que já é do ser humano, a ganância, a corrupção, e ele vai colocar uma doutrina para a igreja que é dele mesmo, não precisa nem o diabo ajudar. E tem outras coisas que Satanás verdadeiramente está por trás daquela pessoa ali, tá? O Espírito Santo, irmãos, eu acredito nisso. O Espírito Santo, como disse Jesus, ele nos ensina todas as coisas. Quando vier o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, Consolador, ele vos ensinará todas as coisas. Agora, o Espírito Santo ensina todas as coisas sem contradizê-las. E este é o segredo. Porque há muita incoerências nesses ensinamentos de homens, nesses ensinamentos de demônios. Não são perfeitos. Vocês veem, por exemplo, que quando Satanás ele tenta doutrinar Jesus, estão lembrados? Mateus 4, Lucas 4, aprendemos recentemente. Ele tenta doutrinar Jesus, Jesus vai com o quê? Com a verdade. Com a palavra. Está escrito. Jesus ele foi para aquele deserto, 40 dias, 40 noites em jejum, mas ele estava cheio? Amém. Amém, irmãos? Amém. O antídoto para a heresia, para o engano, para a falácia, para as narrativas malignas, é um só. É a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Amém. O Espírito Santo, ele não vai contradizer. Isso significa dizer que há coerência bíblica naquilo que você aprende. Vou te dar um exemplo de uma palavra que Jesus ele falou.
Jesus, ele disse assim, você sabe, você conhece bem, nem todo aquele que me diz entrará no reino dos céus. Sim ou não? Essa passagem tem muita coisa para a gente estudar, aprender. Sim ou não? Muita coisa. Eles falavam, pregavam, curavam, expulsavam demônios, mas apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Agora, se essas pessoas, se nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, não vai entrar no reino dos céus, por que nós vamos acreditar que tudo que eles falam que é o Espírito Santo é o Espírito Santo? Esse é o ponto. Quando a gente fala de dons espirituais, a gente está falando de manifestação do poder de Deus. E isso é feito através do Espírito. Então, nem tudo que o homem diz realmente é o Espírito Santo. Ah, pastor, mas eu aprendi, pastor. Eu tenho muito medo, muito temor no meu coração, pastor. Se eu olhar para aquilo dali e falar assim, isso não é o Espírito Santo, eu posso blasfemar contra o Espírito Santo. Não é nada disso, blasfemar contra o Espírito Santo, não é nada disso. Você vai aprender também aqui. Não é nada disso. Se você pensar na ideia se você está pecando ou não contra o Espírito Santo, já não é blasfêmia. Não é esse pecado, que é para a morte. Não tem jeito. Por quê? Porque só tem um que pode nos convencer do pecado, é o Espírito Santo. Se você está tendo a consciência de ver se você está pecando ou não, quem está fazendo isso? É o Espírito Santo. Então não tem como. Porém, através das Escrituras, você pode dizer, isso é e isso não é. Amém? Amém. Seja todo homem mentiroso, mas Deus sempre verdadeiro. Há muitas heresias, falsos profetas e temos que ter cuidado. Amém? Amém? O conselho que eu te dou, mergulha nesse estudo de todo o teu coração. Amém. Com o teu coração e com a tua mente. Eles o quê? Abertos. Vem para aprender, vem para buscar, porque com certeza vai ser maravilhoso. Amém? Amém?